aí, pessoal. Fazer silêncio, prestar atenção aqui, sentar cada um nos seus lugares. Essa mochila. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo chamado Ivan Illich. Ele que viveu de 1926 até 2002, portanto, na transição do século XX para o século XXI. E ele vai ser um crítico da sociedade contemporânea, especialmente um crítico da medicina e um crítico da educação da escola. Segundo ele, a medicina, os hospitais, os médicos, hoje muitas vezes fazem mais mal do que bem. Ele introduz o conceito de iatrogenia. Genia em grego é origem, iatros, cura, o médico. Segundo a iatrogenia, grande parte dos problemas contemporâneos se deve a um excesso de medicalização. E os médicos muitas vezes fazem intervenções desnecessárias, criando problemas que não precisariam existir. Isso no âmbito da medicina, dos hospitais e da cura. A escola também vai ser um crítico, porque segundo ele a escola é uma instituição que não funciona. Porque ela não produz ou não leva as pessoas a desejarem conhecimento, pelo contrário. As pessoas vão para a escola por conta do diploma. As pessoas não querem aprender o que está sendo ensinado na escola. A prova disso está aí, vocês, né? Verdade. Vocês não querem aprender o que a gente está falando, o que a gente está passando aqui. Segundo, essa forma de educação está fadada ao fracasso, não vai funcionar. Ele defendia uma outra forma de educação, que não nas escolas, e que fosse uma educação espontânea de acordo com os interesses de cada um. Então, você quer aprender sobre alguma coisa, você tem interesse em conhecer algo, então você se junta com outras pessoas que também têm esse mesmo interesse e vão à procura de quem sabe aquilo que você tem interesse para que possa te ensinar. Deveria ser algo mais espontâneo, não algo obrigatório, porque esse algo obrigatório se torna extremamente enfadonho e acaba matando o propósito que é transmitir conhecimento, porque o conhecimento não é transmitido na verdade. Ele vai dizer que as pessoas saudáveis não precisam da burocracia para se reproduzir, dar à luz e morrer. E hoje a burocracia está aumentando cada vez mais. A burocracia é o poder do controle. O sistema econômico e o próprio Estado, eles buscam ter um controle quase total e absoluto sobre as nossas vidas. E aí esse controle é para produzir dados e saber sobre a gente, para que assim possa nos dominar mais facilmente, nos docilizar. Então aí a iatrogenia é esse conceito que ele vai desenvolver, onde, segundo ele, hoje, os médicos e os medicamentos muitas vezes fazem mais mal. Médicos, quando eles fazem intervenções cirúrgicas desnecessárias, ou quando eles também prescrevem medicamentos, e os medicamentos muitas vezes causam dependência. Coisas que antigamente não precisava usar medicamento, hoje as pessoas usam e se tornam dependentes desse medicamento. O medicamento deixa-as viciadas, além de também, muitas das vezes, inibir coisas que são naturais. Um exemplo, TDAH. Quem tem TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que hoje busca-se medicamentalizar o negócio. Algo que sempre foi normal, sempre teve os meninos que têm mais dificuldade ou eram mais atentados, não conseguiam ficar quieto, mas hoje isso foi transformado em doença. E aí, como uma doença, precisa ser medicada para poder a pessoa se controlar. Algo que é completamente natural. Durante toda a história da humanidade, pessoas que tinham essas características não eram consideradas doentes. Era só considerado um moleque encapetado, né?
Hoje não, é considerado heroína, esse medicamento isso causa dependência, esse medicamento deixa a pessoa diferente, porque muda a sua constituição, sua forma de funcionar. Então, entre 460 e 370 a.C., Hipócrates, que era um médico da Grécia Antiga, ele acreditava que os médicos não deveriam prejudicar seus pacientes. E o Ivan Illich vai dizer que hoje os médicos muitas vezes prejudicam mais do que curam. Está até no juramento hipocrático, que é o juramento que todos os médicos fazem, de não causar danos aos pacientes. Então a iatrogenia se torna uma contravenção passível de pena, ou seja, se o médico prejudicar aquele que ele está atendendo, isso na Grécia Antiga, isso era considerado uma contravenção e ele poderia sofrer as sanções por conta de intervenções desnecessárias ou intervenções mal feitas. Em 1847, já no século XIX, o físico húngaro, o Ignaz Semmelweis, ele recomenda aí que os cirurgiões lavem as mãos para poder reduzir as mortes relacionadas a infecções. Até então não tinha essa consciência ainda, na medicina, de que é preciso lavar as mãos, porque as mãos podem conter ali problemas, bactérias, vírus, que podem ser transmitidos, principalmente em cirurgias, que pode dar um BO gigantesco. Então começa a se conhecer esse processo aí, que vai permitir um grande avanço no campo da medicina. Em 1975, Ivan Illich, na sua obra Apropriações da Saúde, ele alega que o estabelecimento médico constitui uma enorme ameaça à saúde humana. Os médicos, em vez de ser algo benéfico, eles representam uma ameaça para os seres humanos. Porque eles agem de forma muitas vezes corporativista, defendendo seus próprios interesses e os interesses daqueles que os financiam. Hoje, por exemplo, acontece o seguinte: nos laboratórios, eles vão até os médicos e dá uma série de benefícios para os médicos que prescrevem os medicamentos nos laboratórios. Então, o médico dá um remédio para melhorar o que vai estar sentindo, para piorar outra coisa, que vai comprar mais remédio. Isso causa dependência, E às vezes o laboratório está financiando ele, dá viagem para ele, dá prêmio para ele. Aí ele vai indicar o remédio do laboratório que está batendo ele. Então vira um estabelecimento ali no negócio, Aí ele não está mais preocupado com a sua saúde, ele está preocupado com os benefícios que ele vai ter de prescrever o medicamento. Então, em 2002, o David Clark, professor de Sociologia Médica, ele argumentou que os pacientes com câncer terminal que recebem tratamentos pesados de quimioterapia estão sendo tratados com falsa esperança. Então, tem alguns cânceres que não têm salvação. E o sujeito faz a quimio, faz um tratamento extremamente doloroso, extremamente pesado, e não vai ter salvação. Então está gastando vida e energia e até dinheiro, porque tudo isso aí tem um custo. As sessões de quimioterapia. Então, a pessoa ao fazer isso, ela acaba muitas vezes gastando um dinheiro ali, às vezes não tem. Se for o âmbito privado, apesar de que no Brasil nós temos o SUS, o público, a primeira coisa, funciona um pouco diferente. Mas mesmo assim tem custos. Cada sessão de terapia é dinheiro público, de quimioterapia é dinheiro público financiando, investido ali para que aquele sistema funcione. Então, dinheiro do povo, é gastos. E tem uma indústria por detrás, farmacêutica, e também de todos os processos envolvendo a questão da saúde humana. Várias empresas que trabalham com isso. Nascimentos em hospitais incomuns antes do século XX são citados aí por alguns como exemplo de iatrogenia. Hoje não vai para o hospital. Antigamente os nascimentos se davam em casa, a própria morte se dava em casa. Então não ia para o hospital. Hoje não precisa ir para o hospital. Há uma hospitalização exagerada, uma medicamentalização exagerada, intervenções médicas desnecessárias. E tudo isso aí para funcionar de acordo com o sistema. Então a
adolescente desnecessária a medicalização da vida, né, que é a heterogeneidade. Cresce cada vez mais a medicamentalização. Cria-se cada vez mais doenças para poder aplicar medicamentos. Esses medicamentos beneficiam a indústria farmacêutica dos medicamentos. Está enriquecendo a galera. Então ele faz uma crítica às instituições, especialmente as instituições de saúde e de educação. Ele defende a desescolarização da sociedade, o fim das escolas, que as pessoas pudessem buscar o conhecimento de acordo com os seus interesses, de forma mais espontânea e livre. Ele vai fazer uma crítica à medicalização exagerada. O remédio é importante, o medicamento, sim, para curar algumas doenças. Mas o que está acontecendo hoje é algo, muitas vezes, que não é exatamente para curar uma doença. Inventa-se a doença, inventa o medicamento, esse medicamento vai fazer com que a pessoa tenha que tomar ele por toda a vida, isso causa dependência. Igual, por exemplo, a AIDS. A AIDS tem um coquetel. Coquetel que quem tem precisa tomar a vida inteira. A indústria farmacêutica é interessante a cura da AIDS? Não. Porque se curar a AIDS, o coquetel não será mais necessário. Aí a empresa vai parar de vender o coquetel. Vai ter um prejuízo aí. Ele vai defender as ferramentas convivais de convivência espontânea, não burocrática e forçada, como muitas vezes acontece. Ele vai criticar também o progresso, criticar a tecnologia e defender uma vida também muito mais espontânea e livre do que essa que nós estamos vivendo atualmente. Então, esse é um pouquinho do pensamento de Ivan Illich, pessoal. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje, tudo assim.